Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela, o nosso site para você acompanhar nossa programação online, da mesma forma que aparece no Canal 6 da NET, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós vamos debater o livro O Estado Policial, que vai ser lançado no dia 23 de setembro, segunda-feira, às 19 horas, na livraria Travessa do Shopping Leblon. E eu tenho a satisfação de estar aqui com o seu autor, o jornalista Cid Benjamin, que é escritor, jornalista e é vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Obrigado, Cid, pela sua presença aqui. E eu dei uma olhada aqui no livro e eu vi que você diz que a ideia, como é que surgiu a ideia do livro? Você fala que é inaceitável os desaparecimentos políticos. O que isso tem a ver com o livro? Bom, primeiro eu começo agradecendo o convite, é um prazer estar aqui com você, Moisés, na TV Comunitária. Esse livro nasceu, na verdade, de uma série de solicitações que eu recebi de jovens militantes em defesa dos direitos humanos, da democracia, que, com justa razão, estão preocupados com o processo ou ameaças de endurecimento do quadro político do país. A gente tem, no entorno do presidente da República, figuras ligadas à milícia, como assessores diretos de seus filhos, que são políticos também, milicianos acusados de homicídios e coisas do gênero. E se vê uma proximidade muito grande e muito negativa entre milícias e polícia. Isso não sou eu que digo. Isso, o Exército, quando estava aqui fazendo a intervenção militar no Rio de Janeiro, ele se queixava que as operações contra as milícias vazavam, porque a polícia parecia um queijo suíço. Nesse quadro, é perfeitamente justificável a preocupação de ativistas do movimento popular, de luta pelos direitos humanos, com a sua própria integridade. E como eu tive no passado uma participação na resistência armada contra a ditadura militar e tive experiência de luta na clandestinidade, de enfrentar polícia, etc., algumas pessoas vieram conversar comigo. Conversa vai, conversa vem, surgiu a sugestão de eu fazer um livro a esse respeito. Quer dizer, em vez de tratar isso uma conversa isolada aqui e ali, fazer um livro que pudesse abordar formas de ação fora da lei que a polícia usava no tempo da ditadura e que hoje podem estar sendo usadas pelas milícias, entende? Como uma forma de ajudar na proteção desses lutadores. Eu deixo muito claro no livro, em mais de um momento, aliás, que ele não se propõe a dificultar o trabalho da polícia, sempre que a polícia haja dentro da lei. Agora, ele se propõe sim a defender ativistas de direitos humanos, da luta pela democracia, quer dizer, que são ameaçados por esses grupos paramilitares. Chama a atenção de que o assassino da Marielle Franco, segundo a própria polícia, estava fazendo levantamento sobre 6 ou 7 pessoas mais, ligadas à luta pela democracia e aos direitos humanos. E tinha lá no computador dele a vida dessas pessoas. A gente teve situações em que o ex-deputado João Willis estava tendo a vida monitorada, tanto ele como a família, por milicianos. Isso a polícia reconhece, inclusive. A gente teve situações em que o atual deputado David Miranda, que era suplente do João Willis e assumiu no lugar dele, está sendo ameaçado e está havendo ameaças contra a família dele. Coisa muito desagradável. As pessoas que ameaçam dão a placa dos carros que parentes dele usam, dão horários que circulam, etc. Ora, essa história conforma um quadro muito ameaçador. Não é à toa que na capa do livro tem a figura de uma serpente. Há um filme célebre chamado O Ovo da Serpente, que era a gestação do fascismo e do nazismo, do Ingmar Bergman, um grande cineasta sueco. Esse filme ficou um clássico. Não é à toa que essa referência ao ovo da serpente. Eu ia falar
O ovo da serpente. Eu ia falar por que você circundou o livro aqui com a serpente e a cara dela está escondida aqui. Então, ela ainda está meio... Mas ela o rabo já aparece aí. O título anterior do livro seria, inclusive, em tempos do ovo da serpente e tal. Mas depois eu refleti melhor e achei que podia haver gente, mais jovem principalmente, que não fizesse essa ligação do ovo da serpente com o crescimento do nazifascismo. Então, eu fui dar um título mais direto. Estado policial, como sobreviver. É quase um manual de sobrevivência, no bom sentido. Quer dizer, no sentido de mostrar como esses caras agem e se a milícia está muito ligada a setor, não toda a polícia é muito dignos e corretos, mas a milícia está ligada aos setores da polícia, disso aí não há a menor dúvida. Se isso é bastante razoável se pensar que ela esteja usando métodos que a polícia sempre usou. De controle. Inclusive, que eu queria, aproveitando essa sua resposta, porque é o seguinte, as pessoas que estariam sendo perseguidas ou alvo de perseguição, elas estão exercendo o seu direito constitucional, claro, que é a questão do direito à manifestação, direito à organização, etc. Claro. O que esse manual, você está procurando esclarecer, dar a sua experiência, etc., no sentido de proteger uma ação que é constitucional, e é um direito de todos, da sociedade. A gente tem situações absolutamente esdrúxulas se fôssemos um país profundamente democrático. O deputado Marcelo Freixo, ele está desde 2013, estamos hoje em 2019, andando com escolta policial. Quer dizer, e pode-se imaginar o atropelo para a vida de alguém. Está sempre com policiais armados para qualquer lugar que ele vá. É uma coisa de uns um ano e meio, talvez, houve um ato lá nem me lembro por que era, mas era um ato na beira da praia, lá em Copacabana, e havia música também, era um ato político, mas que tinha música. E o Freixo apareceu, como era um negócio de música, o pessoal da escolta dele estava com fuzis, mas dentro de caixas de guitarra. E eu digo, você fica com a tua banda de música pra cá? Agora, é um atropelo na vida de qualquer um. Tá assim. Agora, E o Estado tem que prover proteção. E no caso do Freixo, ele está provendo. Ele anda com... Agora, tem que começar... As milícias não são uma prioridade no plano de segurança pública do Moro, do ministro Moro. Tem 3 ou 4 linhas, um negócio que é enorme, não dá nenhuma importância. Até hoje não se sabe onde é que anda o Queiroz. Teve que uma revista descobrir o Queiroz morando no Morumbi. Quem é que está pagando? Ele está no hospital mais caro do país, está indo lá se consultar, está morando em um bairro nobre de São Paulo. Quem paga as contas do Queiroz? Onde é que está o Queiroz? Por que ele pode zombar do Ministério Público, não vai depor, não há condução coercitiva, não há nada, enfim, há uma suspeita muito forte de que a milícia tem certa cobertura no aparelho de Estado em segmentos desse governo. Como é que eu queria, então, você faz algum paralelo entre o que aconteceu na época da sua militância, né, da militância contra a repressão, contra o desmonte das instituições democráticas da época da ditadura, que são organizações paralelas, que também atuaram, tipo o OBAN, né? Mas a OBAN porque uma coisa era os departamentos que existiam de repressão, outras eram atividades financiadas por alguns empresários, isso foi denunciado e tal, e que faziam uma atividade paralela de repressão coligada com... A OBAN nunca foi inteiramente paralela, porque ela funcionava, inclusive, em independência do Estado. E depois a OBAN foi transformada no DOI-CODE de São Paulo. Foi criado um DOI-CODE no Rio e nas principais cidades. DOI-CODE é Departamento de Operação de Investigação Internas, e o CODE, aliás, DOI, chamado de DOI, um centro de tortura do mau gosto do nome. E o CODE é Comando Operacional de Defesa Interna. Então os DOI-CODES eram órgão do Estado. Funcionava, o do Rio de Janeiro funcionava dentro do quartel do Exército. Na Mesquita, Barão de Mesquita. Da Polícia do Exército na Barão de Mesquita, na Tijuca, de forma... Agora, ainda assim, na ditadura, houve ações paralelas. O Rio Centro foi uma ação paralela. Foi o pessoal do DOI-CODE, mas que estava botando bomba lá. Felizmente, o plano deu errado
E teve até a morte de uma pessoa, que sempre é uma coisa a se lamentar. Agora, se não morresse um dos terroristas do DOI-CODE, cuja bomba explodiu no solo dele, iam morrer dezenas, centenas de pessoas. Houve também ações paralelas de gente do aparelho do Estado, por exemplo, o sequestro e o espancamento do Dom Adriano, lá de Nova Iguaçu. Entende? O sequestro, tortura e morte do padre que assessorava Dom Helder Câmara em Pernambuco. Entende? Isso não foi, porque na maior parte das vezes as torturas... As bancas de jornais, a bomba... Era feito por gente de dentro do aparelho do Estado, agora não oficialmente, como uma ação, uma hora extra, digamos. Entende? O grosso da violência, da repressão na ditadura era feito pelos DOI-CODE, dentro de estruturas do Estado e sempre oficiosamente. E o meu caso, eu fui preso no DOI-CODE, eu fiquei num órgão do Estado, no quartel da Polícia do Exército, na Tijuca. Agora, se forem ver lá a documentação relacionada com a minha prisão, eu fui preso dia 21 de abril de 1970, e a prisão só foi registrada 20 dias depois. Que eu poderia ter morrido nesse período inicial de maus tratos, torturas, etc, etc. Então, era uma coisa, a violência do aparelho do Estado, mas tinha algo fora não era uma coisa legal estabelecida, com regras e tal. Agora, mesmo o judiciário, desculpa te interromper, mesmo os presos políticos eram julgados pela justiça militar. Que era uma farsa. Eu, por exemplo, quando fui levado à justiça militar, eu não tinha mais roupa, porque estava sem roupa, me vestiram com roupa de outros presos, eu não pude falar com o meu advogado, cheguei lá, não sabia o que era, quando eu vi o que era, lá denunciei as torturas, dizendo que tinha marcas, inclusive marca de queimadura nos órgãos genitais, que eles amarravam os fios, eram choques longos, queimavam a pele. O meu advogado pediu o exame de corpo de delito, para ver se eu estava mentindo ou não, porque o preso está dizendo, vamos ver se... E negaram, o tribunal negou, disse que não. Porque eu tinha resistido à prisão brigando com os agentes do ACON. É verdade, eu resisti. Agora, queimadura no pênis não é fruto de uma briga de rua. Uma briga de rua, não tem sentido. Era uma violência diretamente do aparelho do Estado. As milícias têm interseção com o aparelho do Estado, mas são uma coisa que funcionam meio... Eu sei, é isso que eu queria falar, porque é claro que a gente não vai se alongar aqui sobre as milícias, que nós temos que falar aqui um pouco mais do livro. Mas você fala do ovo da serpente, da questão da preparação do fascismo, uma coisa assim que pode, etc. E porque as milícias, elas surgiram fazendo outras atividades, não atividades políticas de repressão, não é isso? Mas sempre tiveram a cobertura de políticos, né? Eu sei, mas elas atuavam no sentido de... Cobrar segurança, vender gás, fazer uma certa pressão aí sobre as comunidades, onde é mais difícil o Estado estar lá e tal. Agora, você acha que isso tem a ver com a chegada da eleição atual, porque você cita o caso do policial Figueiredo, lá dos policiais antifascistas lá no Rio Grande do Norte, e cita muito a questão da Marielle. Essa estaria sendo usada a milícia para uma atividade de repressão política, Sim. O que traria um paralelo com aquele caso que eu te falei anterior da ditadura? Bom, no caso da Marielle, claramente foi usado. Foram milicianos que mataram. Marielle tinha uma atividade política. Ela não foi morta por uma questão pessoal, por um atentado político ali. Então já foi usado. O levantamento que milicianos fizeram sobre a vida de várias pessoas que tinham atividade política na defesa da democracia e dos direitos humanos também não deixa margem de dúvidas. A represália que as milícias querem fazer em relação a políticos que desenvolvem denúncias e pesquisas sobre seus atos criminosos são coisas políticas, entende? Enfim, o que há aí é uma estrutura mafiosa, as milícias são máfias, estão aí colocadas, se assemelham muito a máfias do sul da Itália e tal, criminosas, entende? Que sempre tiveram cobertura
de políticos, segmentos na política, inclusive em área de miliciano. Só faz autorização, política, etc. Quem eles autorizam, enfim. Então, essa ligação das milícias com a política sempre houve. Eles começaram, mais recentemente, elas começaram a ser usadas como braço armado da direita, da extrema-direita, para atentados políticos, o que é muito grave. Claro que a vida de qualquer pessoa vale tanto quanto uma outra pessoa, não se trata de dizer que uma vida vale mais que outra. Agora, se no jogo democrático o assassinato político começa a ser usado, é um golpe muito duro na democracia. É diferente quando você discute na democracia, xinga, etc., e vota, isso é um nível de disputa. Se você começa a matar adversários políticos, é um atentado frontal à democracia. E é inaceitável isso, é inaceitável. Então, você faz também essa alusão à questão, 9 meses do governo Bolsonaro. Qual a avaliação que o escritor Cid Benjamin, autor do Estado Policial, faz desse governo? A pior possível. Se houvesse um projeto para destruir o país, entregar suas riquezas e detonar, acabar com o direito dos trabalhadores, não estaria sendo muito diferente. Esse governo é antipopular, antinacional, é entreguista, é um governo que só pensa em proteger os ricos e é um governo que não gosta da democracia, é um inimigo da democracia. Basta ver as declarações do Bolsonaro e dos seus filhos, porque a gente fica sem saber se os filhos são garotos mimados, que são travessos, falam coisas responsavelmente, ou se é o presidente Jair Bolsonaro que fala pela boca dos filhos. O fato é que as travessuras do 01, do 02, 03 não são criticadas pelo pai. De forma que isso tudo é muito sério. Além disso, eles têm responsabilidade, todos eles têm cargos políticos. Eles se elegeram na onda de direitização e na onda Bolsonaro. Um é senador, outro deputado, outro é vereador. Então, eles são políticos. Esse governo Bolsonaro é, inclusive... Bom, primeiro, é uma vergonha para o Brasil no mundo inteiro. Ele é objeto de chacota e de crítica no mundo inteiro. Seria pelas bobagens que ele fala pessoalmente, o presidente fala, será pela bobagem dos ministros. Até gente que diz que a Terra é plana está nesse governo. E provavelmente ele não vai à ONU, né? Porque parece que haveria uma manifestação aí, inclusive do pessoal... Onde ele for vai encontrar manifestação de repúdio. Ele está avacalhando o país. Está avacalhando o país. Declarações absolutamente sem pé nem cabeça. Ele não deu declaração nos últimos 3 ou 4 dias, sabe por quê? Porque ele estava internado. Quando ele sair do hospital, ele vai de novo. Mas mesmo internado, bobagem. O filho no primeiro... O filho fala. Não, o filho no primeiro falou da questão que não é possível fazer mudança dentro da democrática, e uma foto do outro filho armado ao lado do negócio absurdo. Esse governo é o pior possível. Ele não é só um governo de direita. Ele é um governo que representa um retrocesso para o país do ponto de vista civilizatório. Que há governos de direita, mas é uma direita civilizada. O que caracteriza um governo de direita? É um governo conservador em relação às injustiças sociais, às desigualdades, etc. Mas você pode ter um governo de direita, é ruim para o país e é ruim para os trabalhadores. Mas você pode ter um governo de direita, uma direita mais civilizada, que dispute nas regras da democracia. Tá bom, isso é do jogo. E se um governo de direita é eleito assim, é do jogo. Que ele seja respeitado, que foi eleito democraticamente. Agora, o que o Bolsonaro faz, e ele, os filhos, os ministros, os porta-vozes, e aquele maluco lá dos Estados Unidos, aquele guru, um astrólogo, que é o guru dessa gente toda, o Olavo de Carvalho, o que essa gente faz é um pessoal que é contra a democracia, defende a ditadura. Esse livro tem várias frases ditas literalmente pelo Bolsonaro, defendendo o grupo de extermínio, defendendo a tortura, dizendo inclusive que na ditadura militar o mal é que os militares torturaram muito, mas mataram pouco, deviam matar mais também. Isso é inaceitável, é inaceitável. E por isso veio o livro. Mostra que o livro é uma Agora vamos falar das medidas. Você você fala sobre várias medidas aí que os militantes, que deveriam
se preocupar e tal. Você... Eu Agora, nem uma delas... medidas, eu elenco possibilidades. Isso. Olha, os caras agem assim. Isso, mas você... Uma das coisas aqui que você diz mesmo que pode... É o seguinte, medidas de segurança diminuem o ritmo de trabalho. Então... São chatas. São chatas e... Demora mais, o cara vai... Voluntarista não pode, então, porque fica não pode, querendo agora fazer... pode pagar um preço, né? Quer dizer, o que eu digo é que eu pego a experiência anterior. Às vezes, você, não tomando tantas medidas de segurança, você fazia o trabalho de resistência à ditadura caminhar, pelo menos aparentemente, de forma mais rápida. Só que isso podia facilitar prisões. Ser brecado rapidamente também, né? Enfim, eu vivi isso. Eu fui militante na clandestinidade, fui dirigente da luta armada contra a ditadura, vivi isso na pele. Quer dizer, às vezes você quer apressar as coisas e não toma medidas de segurança adequadas e não apressa, porque em seguida cai do cavalo e atrasa muito mais. E você, eu acho que tem um aspecto importante aí que você falou, que é que a disputa política não é feita entre grupos, digamos, de direita, que representam, obviamente, uma parte da população, mas os grupos de direitas e os grupos de democratas, de progressistas e tal. E sim que você tem que fazer um trabalho massivo e tal, a participação da massa é a maior proteção. Se a disputa acaba se dando, como aconteceu a partir de certo momento na ditadura militar, a disputa se resumiu, acabou em grande medida sendo entre os grupos clandestinos e o aparelho de repressão da ditadura. Evidentemente, isso aí é um cenário muito ruim, muito negativo para os setores democráticos, porque a capacidade de reposição do aparelho da repressão é muito maior. Então, os militantes, o que eles têm que fazer é um trabalho junto à sociedade, junto aos trabalhadores, junto à população, de mobilização e conscientização, de forma que não sejam eles a darem um combate direto ao Por mais que aquele momento ali, quando houve todo o fechamento político, né, foi fundamental. Se os grupos de esquerda estavam já meio com a língua de fora, a ditadura também não estava numa boa situação, tanto é que teve que fazer uma abertura e tal, né? Mais adiante, né? Mas até que fizesse a abertura, foi um processo que morreu muita gente. Do lado de cá, do lado democrático e dos direitos humanos. Mas você fala aqui também da questão de horários, trajetos, tem que ter uma preocupação com tudo para o pessoal ficar, não, tá correndo para resolver uma situação e não tem uma preocupação de andar nas ruas, né, na contramão dos carros, nas calçadas. Não, isso são vários mecanismos. Pode estar sendo seguido e tal. Isso aí não é que a pessoa vai... São algumas dicas, algumas até meio folclóricas, que a gente pegou da experiência passada, mas não é uma orientação para que todos façam isso agora. Cada um usa como quiser, eu digo, inclusive. Isso é questão de bom senso. Eu levanto algumas dicas, algumas possibilidades, fruto da experiência anterior, mas que seja usado como se quiser, mais para conhecimento. Mas eu acho importante, eu estou falando que eu também participei, não dessa época, lá antes da... A minha militância é após 75, certo? Mas isso é importante, porque é um universo que se vivia, se debatia, e que hoje o cara que está acostumado no período democrático, ele às vezes não tem a menor noção de que isso é possível e tal, certo? Porque você cita o caso, inclusive, do aeroporto, né? Que um militante tinha chegado de viagem e dois caras estavam seguindo e tal. E ele foi para o lugar onde tinha mais gente e denunciou e tal. Isso, eu vivi também isso várias vezes na Cinelândia, lá na UFRJ e tal, que se denunciar os caras saíram correndo e tal. Alguns até foram parados e os caras não sabiam o que fazer e tal, etc. Eu acho importante essa leitura e eu queria então, Cid, primeiro agradecer a sua presença aqui e agora nós temos aí mais 1 minuto e meio para você falar diretamente ali, convocar o povo para dia 23 de setembro, segunda-feira, 19 horas, na livraria Travessa do Shopping e também em São Paulo, né? São Paulo, São Paulo é dia 26. São Paulo é quinta-feira, 26. Por que o pessoal tem que ir ao lançamento? Por que tem que comprar o livro? Fala aí diretamente para ele. Não, ninguém tem que comprar o livro. Convida eles para comprar, então. Convido quem se interessar.
que vá ao lançamento. Se não puder, que compre o livro depois, deve estar nas livrarias. Mas o lançamento, ele vai ser, o primeiro lançamento aqui no Rio, vai ser na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, pertinho do metrô ali, Jardim de Alá. 23, 19 horas. 23, segunda-feira, às 19 horas. 18, 19, tem algum lugar que está 18. Eu vou chegar às 18 lá, não sei. Aqui está 19 no papel. Tá. E em São Paulo, na mesma semana, na quinta-feira da semana que vem, vai ser na livraria do Conjunto Nacional. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. É conhecida como Cultura da Avenida Paulista. Isso, Cultura da Avenida Paulista. E vai ser lá na quinta-feira também. E eu vou fazer um segundo lançamento em São Paulo, a pedido do Guilherme Boulos, que é meu amigo, é o líder do MTST, de lançar o livro a preços popularíssimos numa ocupação lá em São Paulo na sexta-feira. Então a gente vai fazer também, eu vou a São Paulo, fico de quinta para sexta, e na sexta a gente faz esse lançamento lá também, ele foi na metade do preço. Muito bem, eu queria agradecer aqui, Cid, a sua presença, e nós aqui debatemos um pouco sobre o livro que o Cid Benjamin está lançando, O Estado Policial, que é, de alguma forma, uma exposição das experiências sobre como se comportar a militância num estado de dificuldades democráticas. E o lançamento, que ocorre nessa segunda, dia 23 de setembro, na livraria do Shopping Leblon, às 19 horas. Pode chegar antes. A livraria Travessa. Então, compareça lá, certo? Eu queria agradecer a você, a sua paciência, a sua audiência, de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. O nosso site está aí na sua tela para você poder acompanhar a nossa programação. www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você dar a sua opinião. O que você achou dessa entrevista, do livro do Cid, do que nós conversamos e de qualquer outro assunto da programação e sugestões. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.